Olá a todos, meu nome é Michael David, sejam bem-vindos ao curso do VBA. Neste vídeo em específico falaremos do objeto Label. Então, eu coloquei aqui na nossa planilha do Excel dois links que dão aí informações sobre as propriedades gerais e sobre o objeto Label em si. Vou mostrar esses dois links. No primeiro link, nós temos aqui um link no qual fala das propriedades de todos os objetos que existem dentro aí de uma possibilidade de uso de formulários. Então tem algumas propriedades aqui que vão existir para o label, tem outras que não. E o segundo link, ele é um link já específico para o objeto label. E eu posso selecionar aqui os eventos desse objeto e as propriedades específicas desse objeto. Então, são links que servem para consulta e que podem trazer informações que nos auxiliam no aprendizado de como usar o objeto label. Então, vamos lá, nessa videoaula aqui a gente vai passar pelas propriedades e entender qual é a utilidade desse objeto label. Então, primeiramente, a gente vai abrir nossa guia do VBA. A gente já tem aqui dentro um formulário, que já foi criado no vídeo anterior. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, não tem problema, é muito fácil criar um formuláriozinho. O objeto UserForm, que trata-se dessa janela, que vai abarcar outros objetos. Então, como é que eu crio isso? Então, inserir em UserForm e vai começar aí, digamos, um novo UserForm. Então, o UserForm número 2, ele vem aqui para a pastinha de forms, que pertence ao projeto vinculado à sua pasta de trabalho. Então, nossa pasta de trabalho é essa aqui, Excel, tracinho UserForm Properties, que é o mesmo nome que está aqui no meu Excel. Eu vou continuar nessa planilha. Bom, então eu vou continuar aqui no UserForm número 1. Vou tirar aqui, vou remover. Eu não vou exportar esse UserForm número 2. Simplesmente removi. Vou continuar aqui. Bom, para eu inserir um label dentro desta janela, dentro do UserForm, eu preciso selecionar primeiramente esse UserForm, procurar aqui a toolbox, no meu caso, está numa outra janela minha aqui. Está aqui minha toolbox e o label é esse objeto aqui. Basta eu clicar, segurar o botão do mouse e arrastar para dentro da janela e está criado um label. Bom, aqui, tal como vimos no vídeo anterior, quando eu coloco aqui o forecolor e a fonte para o meu objeto UserForm, que é o que está aqui, vejamos, esse objeto aqui, meu objeto UserForm. Quando eu configuro o forecolor e a fonte, isso é aplicado a alguns objetos que são inseridos posteriormente. Por exemplo, a minha fonte preta, isso já aplicou aqui no label. E a minha fonte, se a gente olha aqui dentro, o que está selecionado aqui oblíquo negrito. Isso também já foi aplicado aqui no label. No entanto, eu posso alterar isso. Eu posso selecionar meu objeto label e escolher o forecolor que eu quiser. Coloquei em vermelho. E escolher também a fonte que eu quiser. Não tem problema, vou colocar normal e está lá normal e na cor vermelha. Então, já comecei mostrando aí duas propriedades do label. Vamos continuar aqui então pelo começo, Temos a propriedade aqui name. Esse name ele é relativo ao nome do objeto que vai ser usado dentro dos códigos VBA. Se for alterado esse nome, não existe nenhum impacto no visual aqui do label. Esse é importante, a gente saber disso aqui. Quero alterar o nome que está aqui dentro. Esse nome é o caption. É esse nome aqui, ó. Então, texto dentro do objeto label. Então, vejamos. É o que está ali agora. Eu vou aumentar aqui, ó. Vou, inclusive, aumentar o tamanho da fonte, para a gente conseguir ler o que está ali dentro. Então, vou colocar a fonte 14. Opa, aumentou bem. Então, está aí o label. Voltando. Temos aqui a backcolor. O que é isso? Vamos mexer aqui e colocar em amarelo. Então tá aí. Isso vai então alterar
a cor de fundo somente do objeto label. Temos esse backstyle, como assim? Pode ser opaco, isso significa que eu vou mostrar a cor de fundo, e pode ser transparente. Se eu seleciono transparente, percebam, né, que a cor do fundo vai ser agora transparente, né? Ele vai meio que desabilitar o backcolor aqui. Então, se eu coloco como opaco, significa que eu vou aplicar exatamente a backcolor que está aqui selecionada. Cor da borda. Então, é bem similar ao que a gente viu na propriedade do userForm. A cor da borda, ela depende da existência da borda, que é o parâmetro, que é a propriedade border style. Se o border style for igual a 0, significa que não tem borda, né? Aqui o none significa nenhum. Se o border style for igual a single, significa que vai ser uma borda simples. E qual que é a cor da borda? Eu posso selecionar ela aqui, colocar ela talvez como azul. Então, aqui tem uma bordinha na cor azul. De repente o azul está difícil de ver, vou selecionar de novo esse objeto e colocar aqui a cor vermelho. E aí a gente consegue ver que tem uma bordinha vermelha agora sendo aplicada. Seleciono novamente o meu objeto, label. Vou tirar aqui a cor de fundo, vou deixar isso aqui talvez em branco, né? Vou tirar. Vou tirar aqui a bordinha, percebam lá a bordinha, né? Tá lá. Seleciono novamente. Vou tirar essa bordinha como? Vou falar que não existe nenhuma. E saiu a borda. E vou manter o foricolor na cor vermelha. O caption já mostrei para vocês. Temos agora o control type text. Para que serve isso? Isso serve como uma ajuda ao usuário no momento da execução. Então eu posso colocar aqui um texto. Eu vou colocar um texto aqui. Texto de ajuda. E aqui no momento de design a gente não consegue ver o uso disso. A gente só consegue ver durante a execução da aplicação. Então, quando eu fazer a execução da aplicação, se eu passar o mouse em cima do objeto label, vai vir para mim esse texto de ajuda. Então, essa é, digamos, a funcionalidade da propriedade que se denomina aqui no label como control type text. Foricolor, já vimos, né? É a cor do texto relativo aí ao caption. A próxima propriedade é o Special Effect. O que isso faz? Coloca um certo relevo em torno do objeto label. Então, se eu coloco ele aqui, por exemplo, com a opção número 1, Raised, percebam, né, que existe agora como se fosse uma caixa alta no objeto label. Vou selecionar ele, vou escolher aqui uma outra opção, talvez a opção número 3. O que aconteceu? Agora tem uma bordinha, né, em torno do objeto label. Selecionei novamente, vou deixar esse Special Effect igual a 0, que é o Flat. Tranquilo? Continuando, então, temos a propriedade Visible. Essa propriedade Visible ela é aplicada somente quando a aplicação está sendo executada. Igual a True, eu tenho como resultado, para selecionar aqui o objeto, executar. Quando, né, está Visible igual a True, eu consigo ver o objeto Label na aplicação. Se eu coloco a propriedade Visible igual a False, quando eu executo então essa janela, eu não consigo ver a propriedade label. Ela não está visível. Vou então retornar esse visible para true, para que a gente possa ver os objetos. Continuando então, vou fechar aqui a categoria Appearance e vou abrir a Behavior. Dentro da categoria Behavior temos a primeira propriedade, que é o AutoSize. O que isso faz? Isso automaticamente refaz o dimensionamento do tamanho desse label para enquadrar exatamente no texto que está escrito aqui dentro do caption. Então, se eu coloco igual a false, né? Então percebam que não acontece nada do jeito que está aí. Se eu coloco igual a true, percebam que o tamanho do label vai se redimensionar para enquadrar exatamente no tamanho do texto. Coloquei igual a true, veja lá o resultado. Então, o AutoSize, o que ele faz? Ele faz um redimensionamento do tamanho do label para enquadrar no texto. Se eu alterar aqui o caption, né, vou voltar aqui, ó, vou colocar aqui um monte de letras aqui, qualquer coisa, e assim que eu sair desse caption, né, para concluir essa operação, percebam, né, que o meu label ele já alterou o dimensionamento dele para considerar esse novo texto que foi incluído no caption. Vou deletar isso aqui
né, para a gente continuar lá com o label com caption, né, e perceba novamente a janela se readequou. E essa é a função então do AutoSize. Vou deixar ele igual a false e vou fechar aqui o appearance de novo para a gente continuar. Função enabled, ela é igual a true, né? Está exibindo do jeito que está lá, se eu coloco ela false, eu estou desativando o enable. Em tempo de execução, qual que é a diferença disso? O objeto label ele está desativado, mas não tem muito impacto na aplicação, porque esse objeto label ele é simplesmente informativo, ele talvez não tenha nenhuma ação, né, mais específica vinculada a esse tipo de objeto. Então, vou colocar esse enable igual a true e passar então para a próxima propriedade. TestAlign significa a posição do caption em relação à janela. Vou aumentar aqui a janela para a gente ver o que isso faz, né? Então, posso colocar aqui o TestAlign igual a 3. O texto foi alinhado à direita, dentro aí do espaço do label, colocando centralizado. Coloquei e alinhado à esquerda. Então essa é a função aí do TestAlign. Word Wrap, o que isso faz? Isso permite a quebra de linhas de forma automática se o caption não couber dentro da dimensão aí que está designada para o label. Então quando eu coloco igual a true, se eu diminuir a dimensão aqui, perceba que vai ter uma quebra de linha. Então aconteceu, né? Para eu exibir todo o texto do caption, temos agora duas linhas. Vou aumentar isso aqui de novo para demonstrar o que acontece quando eu coloco o word wrap igual a false. Coloquei. Se eu redimensionar isso aqui diminuindo, o que aconteceu? O word wrap não estava aplicado, não tem então quebra de linha automática, né? E o caption vai, digamos, né, ser como é que eu posso dizer? Comido, né? Não está mostrando ali todo o texto que está do caption. Em tempo de execução, o que acontece? Vamos executar e está lá, ó, e realmente não apareceu aí parte do texto do caption desse objeto label. Então, vou colocar aqui, selecionar, né, o meu label, vou colocar aqui o word wrap igual a true, né? E aí existe aí, digamos, essa quebra de linha automática se necessário. Vimos então o behavior, né? Vimos o fonte, vamos entrar então aqui na categoria de miscellaneous. Primeira propriedade se chama accelerator. O que isso faz? Isso define uma tecla de atalho para você selecionar o objeto em termos de execução. Labels não são selecionáveis, então essa propriedade acaba que não se aplica a label. Help Context ID. Essa propriedade ela tem que estar associada a outra propriedade do userForm. Então eu vou clicar aqui no userForm. Para que aquela propriedade lá, o Help Context ID, funcione, é necessário que o addThisButton e o addThisHelp sejam igual a true. Então eu convido vocês para olharem, né, o vídeo relativo à propriedade do userForm para entender o que é isso aqui e como se usar isso. Então voltando aqui no Help Context ID, se esse valor aqui for 0, significa que não existe uma parte, né, de um arquivo de ajuda que está associado a esse objeto. Se ele for positivo, significa que vai ter lá algum item dentro do arquivo de ajuda que vai estar associado ao objeto label. Vou colocar igual a 1, né, e mostrar o que seria isso em termos de execução. Então eu vou executar aqui minha janela, vou clicar aqui dentro do meu interrogação e em seguida clico em cima do objeto label. No nosso caso, né, abriu aqui essa janela dizendo, né, que teve um problema aí porque a ajuda, né, o arquivo de ajuda não está configurado corretamente, né, que é o nosso caso. Eu estou usando um arquivo de ajuda qualquer, né, que eu demonstrei isso lá no vídeo das propriedades do userForm. Então não vai funcionar. Mas se funcionasse, né, o que iria acontecer? Vou clicar aqui nesse botãozinho, clicar aqui por fora e abrir esse, né,
digamos, arquivo de ajuda e já apontar para um tópico específico aqui que iria casar com o Help Context ID que foi configurado para o label. Então, por exemplo, já ia mostrar, se fosse o caso, né, esse arquivozinho aqui diretamente. Mas, né, para fazer isso é necessário criar o arquivo, o help file, né, e criar essa janelinha aqui, ó, com registros identificados, né, com textos ID corretos para a gente poder usar isso corretamente dentro do VBA. Bom, então voltando, fechar isso aqui, vou selecionar meu label e vamos agora ver a propriedade mouse icon. Essa propriedade de mouse icon serve para você colocar um mouse à sua escolha, ou melhor, um ponteiro de mouse à sua escolha, e esse ponteiro vai ser ativado quando você passar o mouse sobre o objeto label, somente sobre o objeto label. Vamos selecionar então aqui um ícone, eu já tenho um aqui no meu computador, que é esse, né? O arquivo tem que ser .ico extensão, né? Tal como está aqui. Selecionei. E para que eu possa ativar essa propriedade, a minha propriedade mouse pointer tem que ser igual a 99, né, que é usar um ponteiro de mouse customizado. Então selecionei. Então quando eu executar essa aplicação e eu passar o mouse, né, sobre o objeto label, aí nós teremos lá um novo ícone que está sendo usado de forma customizável. Então fechei. Vou clicar aqui no objeto label novamente, vou tirar esse ícone, né? Eu dou o delete até ficar aqui igual ao none. E no caso não estou usando o ícone customizado, eu quero usar então o mouse pointer como um ícone aí que está no sistema. Vou colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Hourglass. Então selecionei aquilo lá, é um item já default, né? Já pré-existente na Microsoft. Executo, quando eu passo o mouse lá em cima, né, o ícone está dessa forma ali, ó, como se fosse um ícone de espera, né, de execução de alguma aplicação. Tranquilo, fechei então. Selecionei o objeto label de novo, vou trocar isso aqui, deixar o default. Tab Index. Então, Tab Index significa o número numa sequência ordenada que esses objetos serão selecionáveis quando eu vou apertando a tecla Tab do teclado. Só que o label ele não é selecionável. O que permite que o label seja selecionável? A próxima propriedade. O Tab Stop, quando ele é igual a True, faz com que o label seja selecionado. E aí eu posso informar aqui, né, qual seria a ordem no qual esse label entraria para ser selecionado na aplicação. Só que quando eu faço a execução desta janela e eu coloco a tecla Tab no meu teclado, eu não estou selecionando nada, porque o label não é selecionável. E fechando, perceba o seguinte, eu selecionei aqui o objeto label, o Tab Stop volta para false. Então, no momento que executa a aplicação, o VBA automaticamente coloca a propriedade Tab Stop do label igual a false. Então, labels não são selecionáveis e, por consequência, o accelerator não é aplicado, o tab index não é aplicado. E o tab stop aqui sempre vai ser falso. Propriedade tag, ela é um espaço, né, que você pode usar dentro do seu código. Então, você pode escrever aqui um número, uma string e referenciar isso dentro do código VBA quando você precisar. Fechamos então categoria e miscelâneos, vamos para a categoria figura. Categoria figura, ela é muito simples, é adicionar uma figura como o background aqui do objeto label. Então eu poderia selecionar uma figura, então quando eu seleciono aqui uma figura, eu vou selecionar uma outra aqui, perceba o que vai acontecer. Então tá aí, ela ocupou, né, o meu objeto label. E posso trocar a posição dela, né, a posição da figura, posso colocar da forma como eu quiser. Só que o que aconteceu? O caption não é mais exibido. Então talvez não faz muito sentido usar uma figura dentro do label, porque existe um objeto próprio para figuras. Então aqui eu vou tirar isso, né? Vou deixar none, porque eu quero o texto dentro do objeto label. E por fim, posição
eu vou até trazer um slide para mostrar essas 4 propriedades de forma conjunta. Então vou pegar aqui. Bom, o que seria então essa propriedade position? O top significa então a distância vertical entre o início do userForm até o início aqui do label, do objeto label. O left, a distância, digamos, horizontal da esquerda do userForm até o início aqui do label. A altura do label e width é o comprimento do label. Então essa, digamos, é as 4 propriedades aí de position. Perfeito. Vou tirar então esse slide daqui. Vimos então as propriedades do objeto label. Faltou mencionar qual que é a utilidade desse objeto label. Então a utilidade desse objeto label é simplesmente para referenciar o usuário da janela em relação a alguma informação. Por exemplo, eu poderia trocar esse caption aqui agora, vou trocar direto na janela, colocar nome, 2 pontos, e adequar aqui o tamanho, ok? E na frente aqui desse objeto label, eu poderia ter um outro objeto no qual eu iria inserir o meu nome, por exemplo, se eu fosse usuário. Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, deixa eu trazer minha caixinha de ferramentas, eu poderia ter um outro objeto, né, que veremos em outro vídeo, tal como o test box, vou colocar ele aqui, e percebam, né, quando eu executar a minha aplicação, qual que é, digamos, a utilidade. Então, nome, eu poderia escrever aqui o meu nome, né, Michael David de Souza Dutra, e, né, continuar aí com a usabilidade desta aplicação. Então, a função de um label é trazer elementos para o usuário poder usar de forma correta a aplicação. Com isso, fechamos então esse vídeo sobre label. Espero vê-los, né, no próximo vídeo. Trataremos então de um outro objeto, trataremos desse objeto aqui, do objeto TextBox. E agradeço a todos. Até a próxima. Grande abraço.